E vamos então ao tema central da presente edição deste semanário econômico, e conforme anunciamos na abertura do programa, vamos analisar este contexto que foi exposto pelo último relatório do desenvolvimento humano, relatório produzido pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que atualiza a situação global relativamente ao Índice de Desenvolvimento Humano. Efetivamente, o relatório expôs uma realidade que, embora não constitua surpresa por si só para o país, mas alerta para a situação dos desafios que o país tem para melhorar as condições socioeconômicas dos cidadãos, da economia, da sociedade no seu todo. Conosco está o Dr. Ângelo Nyalidad, que é Diretor Nacional de Políticas no Ministério da Planificação e Desenvolvimento. É com ele que vamos realizar este exercício reflexivo para tentarmos perceber como é que, do ponto de vista do governo, se reage a esta situação e esta reação, como é que ela se reflete em termos de medidas de políticas visando inverter esta situação. Recordo-lhe que Moçambique posicionou-se na posição 182 em 193 países. O índice de desenvolvimento humano foi de 0,493, teve uma ligeira melhoria relativamente ao relatório ou à situação em 2024. Então, Dr. Ângelo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no Semanário Econômico. Esta é realmente uma situação que mostra que o país tem desafios significativos para melhorar as condições socioeconômicas e certamente colocar o país numa rota de um desenvolvimento abrangente e sustentável nos próximos tempos. A questão que lhe coloco de partida é como é que caiu esta informação no setor governamental, particularmente no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, sendo a entidade que, de acordo com a configuração da atual governação, tem esta responsabilidade de articular os esforços de desenvolvimento socioeconômico do país. Muito obrigado. Começo por cumprimentar a si e também cumprimentar os telespectadores e agradecer essa oportunidade em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Bem, quanto à questão que me coloca, como é que caiu essa informação? Primeiro, começar por dizer que é uma informação bem-vinda em termos de ser uma evidência, porque se somos um país, temos que planificar, temos que saber estamos a planificar para quê. Nesse caso, é mais uma evidência que nós temos de referir que não foi uma surpresa, tendo em conta que já tínhamos informações na base dos nossos relatórios, das nossas estatísticas. Temos os relatórios do inquérito de orçamento familiar que nos fornecem dados, e os últimos dados foram de 2022, e podemos calcular aquilo que é o nível da pobreza em Moçambique. E esse nível da pobreza em Moçambique, calculado, situou-se em 65%. Então, é uma métrica que esperávamos também, tendo em conta que já em 2024 tínhamos esses dados e mostravam exatamente essa magnitude. É mais uma evidência que precisamos, para planificar, precisamos de evidências. Como é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento está a traduzir estas evidências em políticas concretas para que, portanto, Moçambique obtenha ganhos projetados, por exemplo, ao nível da Estratégia Nacional de Desenvolvimento? Temos agora também o programa, o plano quinquenal do governo, para que estes instrumentos não fiquem no papel e que possam realmente ter um impacto e que se convertam
em mudanças visíveis na vida das populações. E começar aqui por referir a esses instrumentos. Estamos a falar da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, do PQG, são instrumentos que conduzem aquilo que serão as ações do governo, e essas ações do governo têm como esse propósito o desenvolvimento do capital humano. Quando falamos do capital humano, o índice de desenvolvimento humano é um dos indicadores que é usado para poder medir. De referir que olhamos como base o 2024, tínhamos esses indicadores e a nossa perspectiva é exatamente melhorá-los. Então, aquilo que são as ações do governo que estão plasmadas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, assim como no PQG, são exatamente ações que têm em vista a redução da pobreza do povo moçambicano e trazer aquilo que é o bem-estar para essa sociedade. Então, todas as ações que temos aqui, se formos a ver aquilo que é a população moçambicana, cresce nesse momento a uma taxa de 2,5%, e falamos aqui do dividendo demográfico. Então, falando do dividendo demográfico, quer dizer, a própria palavra dividendo, se não investe, não colhes dividendo. Então, quando nós falamos de dividendo demográfico, implica que há necessidade de investir. Estamos a falar de cerca de 65% da população jovem, dos quais encontramos quase 44% com menores de 15 anos. Então, implica que essa população jovem com menor de 15 anos tem que ter uma boa educação, tem que ter uma boa saúde, tem que ter uma boa alimentação. Sabemos também que temos o problema da desnutrição crônica. E a desnutrição crônica é um problema muito sério na sociedade e no desenvolvimento daquilo que é o capital humano. Então, há necessidade de olhar exatamente para políticas e estratégias para poderem reduzir essas magnitudes que temos da pobreza, da desnutrição crônica, e sabemos de antemão que uma das formas de redistribuição de renda é via exatamente o emprego ou criação de renda. Então o Estado também tem políticas que têm a ver exatamente com a empregabilidade dos jovens. E quando nós falamos da empregabilidade, sabemos muito bem que não é fácil ter um emprego. Então há que criar-se também um emprego. Por isso conseguimos ver que temos o Fidel, que é uma iniciativa para financiar aquilo que são os jovens, para poderem criarem autoemprego, autossustento e criarem renda própria para eles mesmos. Então as políticas têm em vista efetivamente erradicar a pobreza e trazer o bem-estar. Esta questão do dividendo demográfico, esta dinâmica demográfica que o país apresenta, esta tendência, é encarada como um risco, um problema, ou é uma oportunidade econômica? O dividendo demográfico é uma oportunidade econômica. Quando nós falamos exatamente do dividendo, é que temos uma população jovem, a população jovem é a força motriz. Precisamos exatamente dessa força motriz para podermos desenvolvermos o país. Só que, claro, para colher esse dividendo, temos que investir na criança, temos que investir no jovem, porque sem esse investimento não iremos, aí já sim será um risco. Um passivo demográfico. Um passivo e talvez na pior das hipóteses, porque quando falamos da desnutrição crônica, aí estará exatamente, quer dizer, a saúde a sustentarem pessoas jovens que nunca vão contribuir, estarão somente a gastar. Este é um tema que, na verdade, suscita uma discussão bastante aprofundada e estruturada, que é esta dicotomia juventude-dividendo demográfico, como fez referência, com mais de 65% da população abaixo dos 25 anos, este aspecto do desafio do desemprego juvenil e também da inclusão produtiva que se tornam temas centrais. A pergunta que lhe coloco é: que papel efetivamente desempenham iniciativas como o Fundo de Desenvolvimento Local? Fez uma referência a esta medida de política, mas gostava que aprofundasse um pouco para vermos a eficácia e a sustentabilidade desta medida e outros programas governamentais para transformar esta energia da juventude
em inovação, emprego e crescimento contínuo? Bem, muito obrigado mais uma vez. Bem, e quando nós falamos especificamente do FIDEL, é uma iniciativa que vem direcionada para aquilo que é a população de baixa renda, a população que não tem emprego, que precisa, não tem emprego, mas tem ideias, tem iniciativa, tem capacidade de empreender. Então, é nessa ótica que foi aprovado o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Esse fundo é destinado para todo o povo moçambicano, mas só que com maior proporção para jovens. Desse fundo, 60% vai somente para jovens. Então, essa é uma iniciativa que vem dinamizar aquilo que é o processo de desenvolvimento, olhando para essa maioria que temos em termos de população e olhando para essa população que está no setor informal, população que não tenha emprego. Então, a prioridade é para esses jovens, para trazer esses jovens ao desenvolvimento econômico, para poderem fazer parte da dinamização da economia via pequenos empreendimentos, pequenos negócios, para poderem terem renda para sustentar, assim como para sustentar as suas Aferindo famílias. a eficácia, no caso, no exemplo que temos, que é do FIDEL, ele está estruturado em termos que permita alcançar esse caudal juvenil que está, digamos assim, ansioso por oportunidades de emprego e oportunidades de realizar atividades que geram autossustento para si, empreendedorismo, por exemplo. Sim, porque se formos a ver, nós referimos exatamente ao distrito como polo de desenvolvimento. Esse fundo é exatamente alocado aos distritos. E quando a gente olha para o distrito, quer dizer, é uma estrutura de base. Então, é nessa estrutura de base onde o FIDEL será gerido. O FIDEL será gerido pelo distrito. O distrito é que irá identificar quem merece exatamente receber esses recursos. E olhando exatamente para essa estrutura, achamos que vai atingir a camada que se pretende atingir com o FIDEL. Bem, há aqui aspectos também, avançando um pouco nesta temática, há aqui aspectos que têm a ver com a convergência de atores e aspectos também que têm a ver com a responsabilidade coletiva. Na intervenção que tivemos a oportunidade de acompanhar na apresentação deste relatório, o ministro Salim Valá sublinhou que o progresso em desenvolvimento humano exige engajamento e coordenação do Estado, sociedade civil, academia e também setor privado e parceiros de cooperação. Dito isto, que mecanismos práticos o Ministério da Planificação e Desenvolvimento está a criar para assegurar que esta convergência de esforços aconteça efetivamente e assegure que cada ator assuma efetivamente o seu papel? Recordo que estamos no Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma temática bastante multifacetada e transversal no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade. Sim, bem, se for a ver, olhando para aquilo que são os pilares, tanto da ENDE, tanto do PQG, temos lá a transformação demográfica e social. Um dos pilares, que é o terceiro, temos também a transformação estrutural da economia, quer dizer, e exatamente olhar para esses dois, não porque os outros não fazem parte. Porque se a ENDE traz os 5 pilares e o objetivo principal é exatamente trazer o bem-estar para aquilo que é a sociedade moçambicana, implica que todos esses pilares fazem parte para essa estrutura. E quando falamos do Estado, também falamos do governo. O governo aqui, quer dizer, é a figura que faz a coordenação de todo esse sistema. E esse sistema é composto por académicos, pelas empresas privadas, pelos parceiros de cooperação, pela sociedade civil. Então, é tarefa também do governo trazer essa coordenação para poder atingir aquilo que são os seus objetivos.
E olhando para a própria experiência do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, temos observatórios de desenvolvimento. Esses observatórios de desenvolvimento são plataformas que são criadas para ser exatamente um elo entre várias, como pode dizer, entre várias componentes daquilo que é a nossa sociedade. Estamos a falar de académicos, estamos a falar da juventude, estamos a falar da sociedade civil, estamos a falar dos parceiros de cooperação. Então, são plataformas onde reunimos como governo e como sociedade no seu todo para discutir o que são os problemas do país. Exemplo concreto, quando nós falamos de observatórios de desenvolvimento, temos a ENDE, temos o PQG, temos o PESOE, são exatamente instrumentos de planificação e orçamento que trazem indicadores. Então, há que fazer a avaliação desses mesmos indicadores para vermos se estamos a atingir aquilo que nós projetamos ou não. Então, essas são as plataformas que são usadas efetivamente para poder fazer essa aferição. E não esquecendo que quando nós falamos, por exemplo, do setor privado, estamos a falar do emprego, estamos a falar de transformação estrutural da economia. Então, é o setor privado que dinamiza exatamente aquilo que é a economia. E o Estado, aliás, o governo existe aqui como um regulador do melhor funcionamento desse sistema. Então, é crucial que haja exatamente coordenação. Neste momento, daquilo que observamos, que foi a variação do país, foi bastante modesta, 3 posições, continua na cauda do Índice de Desenvolvimento Humano. Nos próximos tempos, vamos tentar arriscar para 2026. Acredita numa melhoria expressiva da situação do país no que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, tendo em conta todos estes instrumentos que neste momento estão a orientar a galvanização do próprio processo de desenvolvimento? Aqui também há que frisar que o desenvolvimento são etapas. Então, quer dizer, muitas das vezes é difícil aqui saltar algumas etapas, é preciso olhar para aquilo que são as etapas de desenvolvimento. Estamos a sair do nível que é considerado baixo quando comparado com o resto do mundo, incluindo para os nossos países, por exemplo, da SADC. Então, olhando para aquilo que é as perspectivas para 2026, temos que começar também porque o desenvolvimento humano, estamos a falar aqui de emprego, estamos a falar de investimentos, então é preciso olhar para aquilo que é a conjuntura econômica que estamos a viver atualmente. Tivemos uma situação, finais do ano passado, em que com as crises que vivemos, agudizado também com a crise pós-eleitoral, o nosso crescimento foi negativo no último trimestre. Estivemos a 5,7%. E no primeiro trimestre desse ano tivemos a menos 3,9%. Bem, é uma trajetória que mostra recuperação, mas essa recuperação pode exatamente não atingir aquilo que almejávamos. Então, por isso, há que sermos moderados, pelo menos para os finais de 2025 e olhar para aquilo que é o 2026. Então, pode não se esperar aqui uma melhoria acima a que tivemos agora, mas esperamos sim que possamos ter uma melhoria, mas a projetar moderadamente. Dr. Ângelo Nhalidade, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Fica desde já o convite para em 2026 voltarmos a fazer um ponto de situação e vermos como é que o país evoluiu no índice de desenvolvimento humano. Muito obrigado, esperamos que estejamos numa posição acima que nos encontramos neste ano, porque as nossas projeções é que até 2044 teremos um nível de desenvolvimento humano por volta de 0,7. Assim, estaremos cá para acompanhar. Fizemos este ponto de situação sobre um aspecto candente e transversal quando se fala de Moçambique em termos de realidade econômica, que é o seu baixo índice de desenvolvimento humano, situação confirmada
no último relatório do PNUD, o Governo responde com medidas de políticas, entre as quais o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, mas já o Fundo de Recuperação Econômica, entre outras iniciativas. Iremos conferir ao longo dos próximos tempos a eficácia dessas medidas e como é que as mesmas estão a transformar a realidade, sobretudo ao nível da base, ao nível mais local, onde a situação de baixo nível de desenvolvimento humano ou vulnerabilidades socioeconômicas são ainda maiores. Este foi o tema de fundo da presente edição. Temos agora a oportunidade de fazer uma transição para o próximo momento do programa, conforme o anúncio que estamos já a fazer. Até já. Obrigado. Este é o Semanário Econômico.